nós convidamos o professor Dr. Pedro Luiz da Costa Alves, ex-diretor da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, campus da Unesp de Jaboticabal, presidente da comissão organizadora da Quinta Feira Nacional do Amendoim e do 20º Encontro sobre a Cultura do Amendoim, eventos que estão próximos de acontecer já no comecinho do mês de agosto. Professor Dr. Pedro, muito obrigado pela presença aqui no Jornal 101. Bom dia. Bom dia, Carmo. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço essa oportunidade. Como é que estão os preparativos para esses dois grandes eventos que o senhor criou aqui em Jaboticabal? Bom, Carmo, agora terminada a Feira do Quitute, a gente está só focado na Feira do Amendoim. Então agora está na reta final, no sprint final, e a gente está com reuniões e tudo mais para poder organizar e oferecer o melhor para nossa comunidade de Jaboticabal e região. Por que essa feira e o encontro da cultura do amendoim acontecem logo depois da festa do Quitute, que é uma festa, a cada ano que passa, cresce em todos os sentidos? Carmo, na verdade, o encontro foi criado há 20 anos e era um encontro técnico-científico. Então a gente não tinha a ideia de popularizar a cultura do amendoim para a comunidade. Isso aconteceu recentemente, há 5 anos praticamente, só que o nosso problema é encaixar a feira e o encontro no calendário agrícola do produtor, que é o protagonista dessa história. Então nossa ideia é trazer os produtores, os técnicos envolvidos com a cadeia do amendoim para esse evento. Então se a gente remanejar para uma outra época, a gente vai pegar uma época de safra. E aí a gente não vai ter o protagonista participando da festa. Então, o que é muito ruim, né? Então, assim, por isso que é em agosto, e após a festa do Quitute. E após a festa. É uma pena. A gente gostaria muito de dar um intervalo maior, né? Pra gente poder ter realmente a população com mais fome, né? Poder comer mais amendoim. Exatamente. Até porque já está, ou começando, ou está para começar o plantio da safra 2023-2024. Já tem gente que já fez preparo de solo e tudo mais, está aguardando chuvas para melhorar o preparo. E assim que as chuvas regularizarem, que normalmente seria setembro, outubro, começa a semeadura do amendoim Brasil afora, né? Então nossa região agora começa, né? Bom, praticamente foi o senhor e com a sua equipe que fez com que Jaboticabal se tornasse a capital estadual do amendoim, agora batalhando para ser capital nacional do amendoim. O encontro sobre a cultura do amendoim gerou vários frutos, né? Então houve o arranjo produtivo local mais recentemente, a capital estadual do amendoim, o amendoim sendo enquadrado como minor crops, vários benefícios que foram, inclusive o sorvete paçoquita foi oriundo do encontro, né? Então a nossa ideia é justamente isso, popularizar a cultura do amendoim para a população. O senhor percebe que aumentou a quantidade de opção na parte alimentar com o produto amendoim, depois que esses dois eventos começaram a ser realizados? Eu acho que sim, a gente gostaria que fosse mais, né? A gente gostaria que realmente popularizasse muito mais o consumo de amendoim, tanto na forma de doce, na forma de salgado, como na forma de óleo, tá? Tem N benefícios, nós já fizemos palestras no evento, mostrando todos esses benefícios que tem na parte gastronômica, né, do amendoim, que podem ser melhorados, né? Então a ideia nossa é realmente popularizar a cultura para a população local e regional, mostrar os benefícios todos dela. O consumo do amendoim por parte da nossa população aqui de Jaboticabal, da região, está aumentando? Eu acredito que sim, eu não tenho dados, não tenho números para isso, né? Mas o amendoim está mais popular agora, está mais conhecido. Eu acho nada mais justo que Jaboticabal, capital estadual do amendoim, né? O jabuticabalense tem que comer amendoim, né? Qualquer forma, doce, salgado, mas tem que prestigiar a cultura, né? Porque tem essa cadeia toda de produção que eu falei, o arranjo produtivo local, envolve o consumidor também, né? Então o Jaboticabal tem que fazer jus não só à produção, mas ao consumo também. E estão surgindo pequenos empreendedores, microempresas, produzindo alimentos, produtos com o amendoim? Isso nós vamos até comentar lá por ocasião do encontro, que tem uma associação que capitaneia tudo isso, né? Então a nossa ideia é justamente mostrar que não é difícil você empreender na cultura do amendoim. Então, voltando a falar sobre o arranjo produtivo local, a nossa intenção é essa, é gerenciar a cadeia de produção do amendoim, mostrando que um produtor local ele pode ser um empreendedor, sabe, na cultura do amendoim, seja produzindo doce, salgado ou derivados disso, né? Porque hoje o Jaboticabal já é considerado o maior polo produtor e exportador de amendoim também, né? Sim, graças à Coplano, né? Que tem uma participação que é inquestionável em toda essa na quantidade e na qualidade do produto feito em Jaboticabal. O senhor imagina que um dia nós vamos chegar com a Feira Nacional do Amendoim ao nível da festa do Quitute?
Eu gostaria muito, Carmen, mas eu acho que para que isso acontecesse, a gente tem que remanejar um calendário, que é um pouquinho complicado para a gente. O senhor explicou, né, no início. É difícil. A dificuldade é trazer o pessoal enquanto está no período da entre-safra. Da entre-safra, e preparando para o plantio, né? Exatamente. E tem outras feiras que acontecem em São Paulo, em outros municípios, que não tem a grandeza da nossa, né, a importância da nossa, mas elas passam pelo mesmo problema. Elas não conseguem enquadrar no calendário que seja voltado ao produtor, né? Mas a feira, de um modo geral, cresceu muito. Cresceu muito. E passamos aí um período de pandemia também. Exatamente. Nós tivemos uma versão presencial, 2 virtuais, e a última agora, o ano passado, presencial, que nos surpreendeu muito. Foi assim um sucesso muito grande, tanto na parte de vendas, quanto na parte cultural e artística, né? Aqueles produtores, os empresários que trazem aquele maquinário gigantesco para Jaboticabal, sentiram-se recompensados de participarem da feira? Sim. Assim, pelo levantamento que a gente fez pós-feira, né? Houve muita venda ao longo da feira, de insumos, maquinários, implementos, então isso foi muito legal. Então a nossa ideia é justamente tentar aumentar isso, né? Tem uma feira de agronegócio, uma feira de negócios voltada à cultura do amendoim, e que realmente, sabe, tem a participação de mais cooperativas. Então as cooperativas possam trazer seus produtos, seus serviços para cá e virar uma feira de negócios com foco na cultura do amendoim, sendo a maior do Brasil, né? Tem 2 focos aí, né? Do encontro da cultura, dirigido mais aos plantadores que vão receber orientações de profissionais com palestras, cursos, é isso. Depois o público que vai para a festa para conhecer também os novos produtos sendo lançados. Exatamente. Assim, nesses 3 dias nós temos a parte técnica, que ocorre no período da manhã e da tarde, na qual a gente traz palestrantes do Brasil e do exterior, também o pessoal da Argentina esse ano. Então a gente aborda temas de interesse dos produtores e técnicos envolvidos com a cultura do amendoim. A gente faz uma pesquisa prévia, baseada nos problemas, a gente estabelece uma programação técnico-científica. E concomitante a isso acontece a feira. Então tem uma feira de negócios, tem a parte gastronômica, a parte cultural. Então o encontro, como eu falei, é a âncora da feira. Mas a feira é realmente para popularizar a cultura do amendoim e ter a feira de negócios, né? E está conseguindo. E estamos conseguindo, graças a Deus estamos conseguindo. E no começo desse tempo todo de realização do encontro, a gente tinha, foi crescendo, ocupando espaços na faculdade, perto do centro de convenções. E numa das ocasiões nós convidamos o pessoal para apresentar produtos do amendoim. Então foram apresentados doces, salgados, inclusive o óleo. E quase ninguém conhecia o óleo do amendoim. E aí nas conversas dos bastidores, falou, gente, precisamos popularizar a cultura do amendoim, porque as pessoas de Jaboticabal não conhecem o óleo do amendoim. Então veio a ideia, vamos criar a feira do amendoim. E aí envolveu Coplana e tudo mais, e a coisa vingou, né? Então, tanto que a gente está indo para a 5ª edição, o 5º ano da Feira do Amendoim, um maior sucesso. Muito bem. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a programação cultural e de comes e bebes também, porque no ano passado teve até lançamentos de produtos lá na feira. Sim, o ano passado houve o lançamento da cerveja de amendoim pela Cigana, né? Então a nossa ideia é realmente fazer isso. Como eu mencionei, o sorvete de amendoim Paçoquita, da Ice by Nice, também foi uma criação oriunda do encontro do amendoim. Então a nossa ideia é sempre popularizar com atrativos. Então a gente tem um atrativo artístico e tem um atrativo gastronômico. Na parte artística nós temos convidados artistas locais, regionais e também nomes nacionais. Então a gente tem uma programação, na hora do almoço fica uma musiquinha mais ambiente, mais baixinha, tudo mais, para as pessoas poderem ir lá, qualquer pessoa pode ir lá almoçar, é livre, o acesso é livre, pode ir lá almoçar. Lógico, vou ter pratos com amendoim. Sim, também, sim. Né? Ouvindo uma boa música local, regional. E à noite também a gente tem 1 ou 2 apresentações locais e a gente vai fechar o evento na sexta-feira com o Renato Teixeira, né? Que é um excelente cantor, acho que todo mundo conhece. Então a ideia é realmente presentear a cidade com músicos com boa qualidade, né? Músicas boas. E na parte gastronômica, a gente está aumentando a oferta de produtos ou de serviços gastronômicos, com aquele porém, né? Todo mundo que vai participar tem que ter alguma coisa com amendoim, seja doce, salgado, tem que ter alguma coisa com amendoim e que vai variando no 1º, 2º, 3º dia, para realmente popularizar o amendoim para a população, ver o quanto que é versátil essa cultura. É a criatividade. E a criatividade. Então, a gente, em cima da criatividade, inclusive, nós vamos fazer o concurso gastronômico. É interessante que a população já saiba disso, né? Vai ter o concurso gastronômico para doces e salgados. Então vai ter o 1º colocado, o 2º colocado nas 2 categorias.
Então vai ter uma seleção prévia. Quem está por conta disso é o Paulo Simieli, e junto com uma comissão. Então nós vamos fazer uma pré-seleção e na Feira do Amendoim a gente vai divulgar os ganhadores, doce e salgado. Paralelo a tudo isso, o comércio também recebe uma injeção de recursos, porque hotéis, pousadas, tudo isso fica ocupado nesse período. Também. Isso que é interessante, porque faz parte dos elos da cadeia produtiva do amendoim, né? Então, com a realização da Feira Nacional do Amendoim, vem muita gente do Brasil, inclusive do exterior. Então, isso aumenta a ocupação nos hotéis da cidade, aumenta os gastos em supermercado, impostos de gasolina, até mesmo em restaurantes da cidade. Então, traz benefícios diretos e indiretos a Jaboticabal. O senhor está até me dizendo que o ano passado se transmitiu, os interessados podiam acompanhar online, e que esse ano não vai ter. É isso? Nós tivemos 2 versões que foram online, né? E a ideia de fazer híbrida não dá muito certo, porque a ideia nossa é justamente ter o protagonista, o produtor, trazer ele aqui, trazer para a feira junto com o seu técnico, junto com o pessoal que dá assessoria, né? O pessoal das cooperativas em geral. Então, se alguém tiver interessado na palestra, tem que estar presente para assistir. Tem que vir aqui a Jaboticabal e vale a pena. Maquinário. Vale a pena, porque são 3 dias de palestras, lembrando que tem um dia de campo no meio, né? E vão conhecer, após as palestras, os maquinários, os insumos todos voltados à cultura do amendoim. Nós comentamos também, o senhor disse que o espaço ali já está limitado pelo crescimento da feira. Nossa ideia é expandir a feira ocupando aquela região da Casa do Menor. Então, ainda não está descartada essa ideia, mas com o crescimento, com o aumento da procura dos expositores, máquinas, insumos e tudo mais, a ideia é ocupar aquele espaço também, criar um segundo palco, uma parte gastronômica. E toda a feira tem outro lado também, que deve se recordar, que a gente envolve crianças dos colégios municipais, que a gente leva essas crianças para lá para conhecer um pouquinho da cultura do amendoim, toda uma parte de sustentabilidade, tem essa parte cultural, a gente queria incrementar um pouco mais também, então fazer um concurso musical que não foi possível esse ano, a gente está abortando, mas a gente queria fazer isso, tudo voltado ao amendoim, né? Lembrando, né? Professor, muito obrigado pela presença aqui no Jornal 101. Com certeza teremos a 5ª Feira Nacional do Amendoim e o 20º encontro superando o que foi no ano passado. Torcemos por isso, Carmo. Muito obrigado a todos vocês, a 101, por essa oportunidade novamente. Jornal 101 ouviu o professor Dr. Pedro Luiz da Costa Alves, presidente da comissão que organiza a 5ª Feira Nacional do Amendoim e o 20º Encontro da Cultura do Amendoim aqui em Jaboticabal. Eventos programados para os dias 9, 10 e 11 de agosto no Centro de Eventos Cora Coralina.